Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre um tipo de movimento de Deus que nem sempre parece milagre. Às vezes parece perda, parece desconforto, parece o chão saindo debaixo dos nossos pés, mas na verdade é só Ele dizendo: não é mais aqui. Outro dia eu acordei com uma frase queimando dentro de mim e ela dizia: você foi feita para frutificar, mas só frutifica quem permanece. No início eu achei que eu tivesse entendido, mas ao longo daquele dia Deus começou a me mostrar que essa frase era muito mais profunda do que eu imaginava. Porque permanecer não é sobre ficar parada. Permanecer é sobre confiar, mesmo quando ele desmonta tudo que você considera estável. E foi nesse mesmo dia que eu li outras duas frases que me atravessaram, como faca e bálsamo ao mesmo tempo. Elas diziam: quando Deus quer te levar para outro nível, ele não arruma tenda, ele desmonta. E o desconforto, às vezes, é a assinatura do céu dizendo: não é mais aqui. Ali eu entendi que Deus queria me falar algo, mas eu não sabia o que. Até que no final do dia, uma notícia chegou, daquelas que tiram ar, uma responsabilidade nova, um nível novo, um peso maior, um desafio que eu não me sentia nem um pouco pronta para assumir. E foi naquela hora que tudo fez sentido. Deus ele não estava me punindo, ele estava me amadurecendo. O desconforto ali não era castigo, era direção. Era ele sussurrando: filha, não é mais aqui, é mais além. E enquanto eu tentava digerir tudo isso, uma outra palavra veio e me encontrou como um abraço. Ela dizia: porque Deus te dará coisas que você nem pediu, conforme a promessa de Efésios 3:20. E ali eu entendi. Existem bênçãos que chegam não porque pedimos, mas porque pertencem ao nosso propósito. Existem portas que ele abre não porque a gente insiste, mas porque ele viu algo em nós que nós ainda não enxergamos. Ele não me consultou, ele só me conduziu. Ele não perguntou se eu estava pronta, ele me fez estar. Ele não perguntou se eu queria, ele me chamou para viver isso. E então algo ficou claro dentro de mim. Frutificar não é sobre produzir, é sobre permanecer enraizada. Porque a árvore que cresce sem raiz, ela cai no primeiro vento. E talvez naquele tempo Deus estivesse fazendo isso, aprofundando as minhas raízes, mesmo que por fora tudo parecesse instável. E talvez hoje você esteja vivendo isso. E uma coisa que eu aprendi é que permanecer é continuar crendo quando nada faz sentido. É não fugir do deserto, mas aprender a florescer nele. É confiar no Deus que poda, porque quem poda não quer machucar, quer multiplicar o fruto. E se Deus está desmontando a sua tenda, talvez seja porque o solo onde você está já não comporta o tanto de vida que Ele quer gerar através de você. E naquele mesmo dia, no meio de tudo isso, a única coisa que eu consegui fazer foi orar. E eu disse: Senhor, se o teu plano é me tirar do lugar confortável, me ensina a caminhar confiante por esse terreno novo. Se o teu propósito exige responsabilidades maiores, me dá sabedoria para liderar com graça e firmeza. E se frutificar depende de permanecer, então que as minhas raízes estejam firmadas em ti e nunca em mim. E ali, como confirmação, vieram algumas palavras dele ao meu coração. A primeira, lá em João 15:4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. A segunda, em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E a terceira, em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E foi assim que eu entendi. Quando Deus diz, não é mais aqui, Ele não está te arrancando, Ele está te implantando em outro lugar. Um terreno maior, mais profundo, mais fértil, mais alinhado ao que Ele quer gerar através de você. E se você está ouvindo isso e sentindo o chão mexer debaixo de você, calma, respira. O desconforto não significa abandono, significa movimento. Quando Deus desmonta a tua tenda, é porque o próximo capítulo não cabe no cenário antigo. Então, se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também está vivendo um tempo de transição. Alguém que precisa ouvir que não é mais aqui, não é o fim, mas o começo de algo novo, maior. E se você quiser ler esse capítulo na íntegra ou quiser conhecer mais, o blog está te esperando, floresdascicatrizes.com. Obrigada por me ouvir,
por escolher caminhar comigo nessa jornada de fé. E que Deus te conduza, te firme e te plante no terreno certo, aquele onde você vai frutificar como nunca frutificou antes. E eu te espero no próximo episódio.